Olá, meu nome é Josiane. O meu trabalho tem como título o Estudo de Intermediários na síntese do oxidante de nitramida de amônio. Nessa apresentação gravada, eu estou utilizando o material do próximo pôster, que foi elaborado, para apresentar para vocês o meu trabalho. Bom, o propelente sólido composto, que é utilizado na indústria aeroespacial, ele é composto por um grão propelente, que a sua formulação tem como base um oxidante, representando cerca de 80% da sua formulação, um combustível e alguns aditivos. Atualmente, o perclorato de amônio é o oxidante mais empregado, porém ele tem algumas desvantagens que são significativas, como o rastro de fumaça deixado por ele durante a queima e a liberação de cloro. Uma alternativa promissora que vem sendo estudada ao longo dos anos é o oxidante de nitramida de amônio, que possui uma capacidade equiparável de propulsão e não libera gases nocivos para o ambiente. No entanto, para esse oxidante, existem cerca de 20 rotas de síntese possíveis, sempre buscando rotas mais seguras e rotas mais baratas dessa síntese. Dentre elas se destacam as rotas a partir de sulfonatos e sais de eletrônio. O foco desse trabalho é o estudo da síntese dos materiais de partida dessas duas rotas. Então eu vou falar aqui de sulfonato de potássio e vou falar também de sais de eletrônio. Vamos lá então. Sobre a metodologia. Para esse trabalho foram realizados cálculos computacionais utilizando o pacote computacional Gaussian, o G09, por meio de cálculos DFT e aproximação M062X com conjunto de base DF2-SBP. Por meio desses cálculos, realizados inclusive em meio de solvente implícito, foi possível obter as frequências vibracionais harmônicas para as moléculas estudadas. Já na parte experimental, foram obtidos os dois intermediários que eu falei anteriormente. O intermediário 1, que eu vou chamar aqui, é o sulfamato de potássio. Ele foi obtido por meio de uma reação de neutralização entre o ácido sulfâmico e o hidróxido de potássio. E, posteriormente, alguns antissolventes foram utilizados para a separação desse sal do meio. Já o intermediário 2, ele foi obtido em duas etapas. Primeiramente, o trifluoracetato de nitrônio, TFAN, ele é sintetizado por meio de uma reação entre ácido nítrico e anidrido trifluoracético, o TFAA, que está escrito aqui. E, posteriormente, o sulfato de nitrônio ele é obtido por meio de uma reação entre esse TFAN e o ácido sulfúrico. Falando um pouquinho dos resultados. Sobre o sulfamato de potássio, aqui intermediário 1, como eu disse, esse primeiro gráfico ele mostra o rendimento obtido no eixo Y em relação aos antissolventes que foram utilizados aí no eixo X. Os nossos dados experimentais obtidos em laboratório, eles estão destacados em preto. Em cinza estão os dados da referência. E em azul, alguns dados de constante dielétrica, que são apresentados aqui como um parâmetro, como uma referência de partida para nós, o que a gente esperava. A partir disso, a gente pode dizer, desses dados, que o sulfamato de potássio ele foi obtido com um rendimento equiparável ao da nossa referência, foi bem significativo, cerca de 90%. E também, de acordo com o que era esperado, considerando aí as constantes elétricas em azul, um comportamento crescente aí conforme eu diminua a cadeia dos meus álcoois. Dentre esses solventes que foram utilizados, o metanol é o que apresentou o melhor resultado, seguido aí do melhor resultado de todos, que foi sem a utilização desse antissolvente, ou seja, em que a amostra ela foi seca. A gente obteve um rendimento com cerca aí de 99%, superando todas as outras amostras, o que a nossa referência não tinha feito anteriormente. Já com relação à caracterização desse produto, à direita da figura, estão apresentadas frequências vibracionais. As duas primeiras curvas, em que está escrito simulação computacional, elas se referem ao resultado calculado, e abaixo nós temos os resultados experimentais obtidos. Com todos esses solventes, foi possível identificar as bandas características do sulfamato de potássio, conforme as referências, e as bandas vibracionais calculadas, elas apresentam as mesmas características, ou seja, a gente consegue ver as mesmas absorções, embora com deslocamento devido às correções de anarmonicidade, Então, um cálculo posterior, para melhorar, refinar esse cálculo, ele chegaria mais perto aí do experimental, teoricamente, Mas, de maneira geral, a gente conseguiu ver, que os resultados teóricos, eles nos auxiliaram a interpretação das bandas que foram observadas experimentalmente. Bom, já com relação agora ao intermediário 2.
Em uma primeira etapa, como eu disse, a gente obtém o Tefan, que ele foi obtido por meio de planejamento experimental, né, em que a gente variou a razão molar entre o TFA e o ácido nítrico. A temperatura também foram avaliadas 3 temperaturas e o tempo de reação. Né? Observando os dados da figura, a gente consegue perceber que o melhor resultado, né, a partir de qual momento o resultado fica significativo, né? A gente consegue ver que um rendimento de cerca de 70% ele foi alcançado quando a gente utiliza uma razão molar de 5 mol de TFA para 1 mol de ácido nítrico e na temperatura de 0 Celsius, com um tempo mínimo de reação de 45 minutos. Então, esses são parâmetros básicos para a gente seguir nas etapas subsequentes, né, quando for fazer o sal de nitrônio. Já nessa etapa posterior aí do sal de nitrônio, ele foi obtido por meio de uma reação em que o Tefan ele reage com o ácido sulfúrico, né? E essa imagem que vocês estão vendo é uma caracterização, né, analisando aí as frequências vibracionais in situ, dados experimentais, né, ou seja, a gente acompanhou o processo real da síntese desse sal. Neste caso, após 180 minutos, né, que é o término da reação, foi observada uma sobreposição de bandas, né, e especificamente nesse caso, os dados computacionais eles serviram como um complemento para a nossa análise. Né? A partir dos dados, fica evidente que algum sal de nitrônio ele foi obtido, existem alguns sais possíveis, né? Eu posso ter disulfato de nitrônio, sulfato de nitrônio, disulfato de dinitrônio e assim por diante, né? Então, neste caso, as análises posteriores elas devem ser realizadas para a gente analisar com certeza qual sal for formado e caracterizá-lo, né? Fazer análise de pureza e tudo mais. E como conclusão desse trabalho, os dados mostram que os dois intermediários eles foram obtidos com sucesso, caracterizados com rendimento considerável, a partir do que a gente discutiu, e atendeu aos requisitos para ser utilizados nas etapas subsequentes. Né? Como eu disse lá no começo, a síntese do ADN ela vem sendo estudada há décadas e deve ser analisada passo a passo. Então esse foi o nosso primeiro passo, ainda há bastante trabalho a ser feito, mas os cálculos de química quântica molecular, eles são um apoio para o experimental, isso foi um dado que a gente também conseguiu concluir, e por enquanto é isso. Obrigada.